24 de novembro de 2013. Uma data impossível de apagar da memória da população de São José do Rio Preto, cidade do interior do estado de São Paulo. Era um domingo nublado, mas isso não impediu que famílias se reunissem, como de costume. Domingo, um dia de descanso, de união, um dia comum, em que ninguém esperava que uma calamidade pudesse acontecer. Um acidente trágico chocou moradores de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Um trem descarrilou e atingiu 4 casas. 8 pessoas morreram. A polícia ainda não sabe se o acidente foi resultado de falha técnica ou humana. Imagens exclusivas mostram o desespero de moradores logo depois do acidente. Assustados, parentes buscavam notícias. Cadê o Valdemar? Pergunta do Valdemar para ela. Cenas de destruição e tristeza que pararam a cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista. Um trem que transportava 8.500 toneladas de milho descarrilou e 9 dos 78 vagões tombaram. 8 pessoas morreram. Em uma das casas acontecia um churrasco em família. O acidente ocorreu 7 minutos depois da partida do trem, que seguia para Santos, no litoral paulista, mas faria uma parada antes em Rio Claro. Ao longo de toda a linha férrea, como a gente pode ver aqui, não existe nenhuma proteção que isole os trilhos das casas. Em muitos trechos, o espaço é inferior a 30 metros. A América Latina Logística, responsável pelo trem, disse que está apurando as causas do descarrilamento. Em 2009, a empresa foi multada por descumprir um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público por causa de 2 acidentes sem vítimas em 2002. A multa chega a R$1 milhão e poderá ser revertida na compra de equipamentos de segurança. A gente espera que dessa vez eles tomem uma providência, depois de uma tragédia. 7 vidas interrompidas por fatalidade. Trava aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vira. Vai. Valdemar Dias da Silva tinha 41 anos e era dono de uma empresa de serviços gerais. Deixou 2 filhas, de 16 e 10 anos. Denise da Cruz Flora tinha 33 anos, era uma farmacêutica e já planejava o fim de ano da família em uma bela chácara. Deixou uma filha de 10 anos. Paula Ramos Cardoso da Silva tinha 36 anos, era dona de casa, deixou 2 filhos de 15 e 10 anos. Amanda Cardoso da Silva tinha 16 anos, era estudante e tinha o sonho de cursar uma faculdade. Graziela Joaquim dos Santos tinha 27 anos, era dona de casa, estava grávida de 3 meses e em poucos dias se casaria. Francisnaldo Félix Emiliano tinha 30 anos, era servente de pedreiro, tinha vindo há 1 ano da Paraíba para Rio Preto tentar uma vida melhor e se casaria em poucos dias. Cauã dos Santos de Almeida tinha 6 anos e seu sonho era ser policial. Rafaela dos Santos Barcelos tinha apenas 2 anos de idade. Nós estávamos todos lá, a gente almoçou, eu acabei de almoçar e fui deitar no quarto do casal. Quando eu acabei de deitar, eu escutei o barulho do trem. Mas lá passa trem toda hora, né? Mas eu notei que o barulho do trem era diferente. Quando eu fui para levantar, para ir lá fora ver o que estava acontecendo, o telhado desabou em cima de mim e o trem ia passando. Eu vi ele passando assim, foi lá na outra casa. Bom, naquele dia lá eu estava na sala atendendo um amigo meu que foi em casa e no momento começou a vibrar tudo o chão, né? A minha esposa, minha sogra e minha filha estavam na frente e começaram a gritar. Nisso eu saí correndo, né? Eu e meu amigo. No que eu saí, como eu moro próximo ali do trem, eu vi todo o acidente. Já estava acontecendo o descarrilamento, né? Elas começaram a gritar, a chorar, porque achou que ia sair e invadir também a nossa casa.
Eu saí correndo, estava descalço, apenas de bermuda, e o meu amigo, quase próximo à esquina, meu amigo me puxou, porque os postes estavam caindo. Nesse momento nós esperamos tudo, parou a composição, ela parou tudo, e nós atravessamos a esquina. Nisso, olhamos, estava o rapaz, o César, que era vizinho da casa onde a família estava fazendo churrasco, né? Começou a gritar: me ajuda aqui porque tem família aqui dentro, tá cheio de gente aqui, e o trem entrou. Nós saímos correndo até o local, né? No caso, o César, que era o vizinho que viu o acidente passar a poucos metros dele, que quase a casa dele também foi atingida, né? E meu amigo, nós chegamos, fomos os primeiros a chegar. No dia 24 de novembro, por volta de 16h35, várias ligações entraram através da 93 no nosso centro de operações. E imediatamente foi despachado várias viaturas, né, para o local. E viatura, nós temos 4 postos, então foram viaturas de resgate, foram viaturas de incêndio, salvamento. E também foi acionado o SAMU para esse tipo de ocorrência, porque, segundo informações, haviam várias vítimas. Estava soterrada porque, segundo informações, um trem descarrilhou e atingiu, né, 4 residências. Então tinha várias vítimas. Eu fiquei pedindo socorro, né? E veio um senhor e perguntou para mim: a senhora está bem? Eu falei: eu tô assim, né? Eu estava despejando sangue na cabeça. Ele falou assim: mas a senhora está bem? Eu falei: e minha família? Falou: tá tudo bem. Nisso tinha uma moça, eu não vou me recordar o nome dela agora, que ela estava gritando muito: me ajuda, me ajuda. E a composição, né, o vagão estava por cima e eu comecei a tirar o milho. Nisso meu padrinho também chegou, começamos a tirar o milho. E eu fui entrando até chegar nela. No que cheguei, ela estava prensada, né? Ela estava com o braço e tudo. E na hora que eu vi, eu falei: não tem o que eu fazer, eu tenho que esperar chegar a ajuda de bombeiro. Naquele momento eu comecei a conversar com ela, né? Eu falei: calma, me fala quem que tá aí, o que que aconteceu, quem que tá do seu lado. Ela me falou: tá, meu esposo tá aqui, mas ele tá mal, moço, ele tá com minha filha, mas ele tá mal. Eu falei: tenta conversar com ele. Ele falou: olha, ele tá apagando. Eu falei: não, fica tranquilo. E quem tá mais aí, o que que dá pra ver aí de baixo? Ela: tem minha amiga e a filha dela. E como eles estão? Ela falou: minha amiga e a filha dela morreu, moço. No início da ocorrência, né, teve essa criança. Então toda ocorrência, quando envolve criança devido à sua fragilidade, todos ficam preocupados, e isso aí a gente tenta ser o mais rápido, né? E ainda bem que estavam os médicos ali no local do SAMU, e rapidamente foi colocada na viatura da USA, da Unidade de Suporte Avançado, né, onde tem o médico e a equipe, e começaram a trabalhar nessa criança, tentando reanimar. E ficou bastante tempo, a gente ficava ali torcendo, né, na ocorrência, mas torcendo também para que tivesse um resultado positivo. Só que depois de 40 minutos, ou um pouco mais, o médico chegou para a gente e falou o seguinte: olha, não conseguimos reanimar. Então isso é uma ocorrência assim que a gente fica chateado, porque a gente estava ali, já estava torcendo para que tivesse um resultado positivo, conseguisse reanimar aquela criança. Eram as vítimas que a gente observava, ora braço, perna, metade do corpo, estavam presos nas ferragens, e a gente não tinha condições, força para retirar os 2 vagões. Então a gente ia tirando tijolos, pedaços de madeira, paus, né, para ver se amenizar, se conseguia retirar os corpos, né, lá de baixo. Mas a gente via, foi feito isso daí, né? Então, mas assim, demorou para tirar, demorou sim, porque estava preso nos vagões. Mas as vítimas já estavam sem vida. Só que mesmo assim a gente queria de toda forma retirar esses corpos debaixo desses vagões, e não conseguia. E aí veio o SAMU, né? Veio e me passaram pela janela. A salvação minha, que a parede não caiu. Se a parede caía, eu tinha morrido. Aí a parede, eles passaram eu pela janela, me levou lá para o hospital.
Aí chega lá no hospital, eles foram me atender. No dia seguinte, eles me liberaram, que eu queria ir no enterro, né? Queria ir lá ver minha família. Ela chegou e me contou que eles tinham falecido. Todos 5 tinham falecido. Não tinha sobrado nenhum deles. Ficou 5 mortos e 5 que ficou bem machucado. A ocorrência a gente não termina, a gente só termina a ocorrência quando o local está totalmente em segurança. Então, como a partir da 8ª vítima, a gente via algumas vítimas que estavam soterradas, né, entre escombros e também os vagões, e aí a gente tinha que retirar essas vítimas. E a gente foi pegando informações, porque segundo algumas pessoas que moravam ali perto, falaram que no local tinha uma família estava dando churrasco, acho que era aniversário, e tinha 16 vítimas, né? Essa informação que passaram para nós. Já tinha sido socorrida 8 vítimas, né? E a gente via algumas vítimas que estavam sob os escombros lá. Então a gente começava a contar e foi retirando essas vítimas, até chegar no número da 16ª vítima, que foi por volta de 3h45 da manhã. Só que para a gente ter certeza que não tinha mais vítimas, nós tínhamos que retirar as dois vagões que estavam sobre os escombros. E nós foi continuando, né, a madrugada toda. No outro dia, 7 horas da manhã, chegaram alguns guinchos e nós conseguimos retirar, içar aqueles 2 vagões e a gente vasculhar, fazer toda a busca por baixo, e aí não tinha mais vítimas. Então chegou no número de 16 vítimas. O almoço foi tudo simples, tudo bem, né? Tudo em paz. Aí, de repente, aquela tragédia. À noite, parece que eu vejo tudo aquela cena, sabe? Fiquei passando por psiquiatra, fiquei um tempo sem trabalhar, ao mesmo tempo cuidar do meu psicológico, cuidar da minha mãe. Tá fazendo falta, pessoal. Eu acho que no momento que aconteceu, que você participa de tudo aquilo e que você vê a dimensão de tudo, poderia ser qualquer um dali. Poderia. Eu poderia estar ali brincando, como eu sempre fico com meus filhos ali na esquina, onde aconteceu o descarrilamento. Poderia ter pego eu, poderia ter pego minha família. Você vê uma menina que perdeu pai e mãe. E aí? O que vai ser da vida dela? Porque eles não morreram de forma natural. Entendeu? Você tem ali, por exemplo, uma mãe que perdeu a filha, perdeu o neto, a filha estava grávida. E aí? Casos de descarrilamento como o ocorrido no Jardim Conceição são notícias corriqueiras para o transporte ferroviário brasileiro feito pela América Latina Logística, a ALL. O descarrilamento em Rio Preto, segundo o laudo da perícia da Polícia Federal, foi causado pelo descumprimento da empresa em relação à restrição de velocidade no perímetro urbano, juntamente com defeitos presentes na via férrea. Diversas são as notificações que a empresa recebe. A escolha correta seria se prevenir e evitar que novas tragédias aconteçam. Entretanto, após 2 anos do ocorrido, a ALL continua a escolher o caminho da negligência. Pouco mais de 10 milhões de reais foram pagos às 32 famílias das vítimas da tragédia no Jardim Conceição, em São José do Rio Preto. 10 milhões de reais para suprir famílias que perderam um pai, uma mãe, um filho, um neto, um irmão. Famílias que sempre terão sequelas em suas vidas devido à tragédia. Famílias que sentem medo de uma nova tragédia ocorrer e que nada poderão fazer novamente para socorrer aqueles que amam. Famílias que, mesmo confortáveis financeiramente, nunca mais serão as mesmas. Estarão destruídas, quebrantadas como ficaram os vagões e as casas após a tragédia. Pois o trem da morte continuará percorrendo o seu caminho pelas cidades e para sempre apitará em suas vidas.